Neste vídeo você vai conhecer melhor como a Imaculada Conceição foi desabrochando, foi se explicitando na alma da Santa Igreja, no coração dos fiéis ao longo dos séculos, até a sua proclamação como dogma. Salve Maria! Meu nome é Guilherme Martins e este é o canal Consecratio. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sino das notificações, dê seu like e ao final contribua com seus comentários. A revelação sobre Maria feita aos primeiros cristãos não continha explicitamente a Imaculada Conceição, mas já a indicava, predispunha os espíritos a aceitá-la. O que aparece de imediato nos relatos sobre a origem humana de Jesus é a pureza virginal de Nossa Senhora. Pureza claramente desejada por ela e querida também por Deus, que fez um milagre absolutamente único para preservá-la. Aos olhos dos primeiros fiéis, e certamente aos nossos também, a pureza de corpo não é senão um meio e um símbolo para uma pureza ainda mais importante, que é a pureza de alma. O próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, em várias ocasiões, o Evangelho nos narra, ele se opôs frontalmente aos fariseus. Por quê? Porque eles diziam cumprir todas as prescrições legais e, no entanto, na sua alma eram, como Nosso Senhor o chamou, sepulcros caiados. Tinham o coração impuro, o coração corrupto. Nosso Senhor ensinava aos fiéis, ensinava ao povo nos seus sermões, afirmava claramente que a pureza deve provir do coração. Até numa das famosas bem-aventuranças, no Sermão das Bem-aventuranças, uma delas é exatamente essa: bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Daí nós podemos concluir que a pureza virginal de Nossa Senhora, relatada aos primeiros cristãos, conforme está nos Evangelhos, pureza que é, como dissemos, desejada por ela e também querida por Deus, em função do nascimento, em função da maternidade divina, essa pureza era, antes de tudo, o meio e o símbolo de uma pureza que devia reinar em sua alma. Daí nós podemos concluir que a pureza virginal de Nossa Senhora, ensinada aos primeiros cristãos, pureza intensamente desejada por ela e querida também por Deus em função da maternidade divina, essa pureza era um meio e um símbolo de uma pureza ainda maior que devia reinar em sua alma. O Evangelho não nos leva em nenhum momento a restringir a pureza de Nossa Senhora ao momento da encarnação. Nós podemos certamente entendê-la na sua extensão a mais ampla e em todos os momentos de sua vida. O Evangelho faz questão, em muitas passagens, de ressaltar tal ou tal queda, ou tal imperfeição dos apóstolos, mas de Nossa Senhora isso nunca ocorre. Sem dúvida, uma pureza assim representa algo de excepcional, mas se nós formos nos lembrar da maternidade divina, das relações, da alta intimidade entre o homem-Deus e Nossa Senhora, nós não vamos nos surpreender de que muitas outras coisas excepcionais tenham sido concedidas a ela. Mas nós podemos ir ainda mais longe. As Sagradas Escrituras nos deixam entrever, mesmo antes da encarnação, da qual brotou essa relação íntima de Nossa Senhora com seu Divino Filho, mesmo antes da encarnação, nós já podemos ver essa pureza excelsa em Nossa Senhora. Podemos entrever nos textos sagrados. Veja o que nós podemos extrair apenas de alguns trechos do Evangelho de São Lucas, dos próprios trechos da saudação angélica e da visitação de Nossa Senhora Santa Isabel. Primeiro, o anjo, São Gabriel, saúda a Nossa Senhora de uma maneira com uma deferência que não é vista em nenhum outro ponto das Sagradas Escrituras. Em nenhuma outra aparição de um anjo, de um ser angélico, a algum personagem bíblico do Antigo Testamento, em nenhuma outra aparição se observa essa deferência que São Gabriel tem para com Nossa Senhora. Depois, ele a proclama cheia de graça, o que significa que ela está cheia dessa pureza de alma de que falamos, que é a primeira condição para se estar cheio da graça de Deus. Se ela está cheia de graça, evidentemente ela deve estar cheia da pureza de alma. Depois o anjo declara que o Senhor está com ela. O Senhor é contigo, o Senhor é convosco, como nós rezamos na Ave Maria. E se Deus está com ela, o que dizer senão que a sua alma é puríssima, se Nosso Senhor não garante a ela esse privilégio? Depois ainda o anjo reforça que ela encontrou graça diante de Deus. Isto é, que ela é objeto de um favor especial ou excepcional do Deus Altíssimo. Ora, por óbvio também,
o próprio fato da maternidade divina, ele exige essa pureza de alma. A dignidade de Mãe de Deus, ela pressupõe essa pureza de alma. Depois, na visita a Santa Isabel, sua prima, Santa Isabel, a saúda a Nossa Senhora, respondendo à sua saudação, Santa Isabel diz: bendita és tu entre todas as mulheres. O que quer dizer? Ela é única entre as mulheres. E ela é bendita assim como o fruto do ventre dela é bendito. E o fruto de suas entranhas não é nada mais, ninguém menos do que o próprio Deus de pureza. Nossa Senhora, então, respondendo a essa exaltação que sua prima faz, ela canta o Magnificat e no meio ela diz: Deus fez em mim grandes coisas. Ora, ela não diz apenas uma grande coisa, que poderia se relacionar à maternidade divina, mas diz: Deus fez em mim grandes coisas, ou seja, todos os outros privilégios que a maternidade divina pressupõe ou que são consequências dela, ali Nossa Senhora proclama que Deus fez nela. Se considerarmos também aquela profecia que vem do início das Escrituras, do Gênesis, que perpassa todas as Escrituras e vai até no final do mundo, no Apocalipse, novamente é proclamada a profecia. Deus diz à serpente: porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Tu armarás botes a seu calcanhar, mas ela te esmagará a cabeça. Nessa profecia, os dois lados inimigos se encontram muito bem definidos. De um lado está Satanás e seus sequazes, seus seguidores, seus asseclas, e do outro, a mulher e sua descendência, ou seja, Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo, fruto de seu ventre, também todos os seus seguidores. Portanto, desde o início, Nossa Senhora aparece, não assim de início relacionada do lado de Satanás e depois passa para o lado de Nosso Senhor. Não, ela já surge decididamente do lado de Nosso Senhor, como devendo esmagar a cabeça daquela serpente maldita. Ela está, portanto, desde o início, oposta a Satanás e a sua raça, portanto, nunca tendo tido a menor concessão àquele lado do mal. Toda essa exegese, que vimos fazendo da revelação nos mostra Maria como uma criatura totalmente pura, para que essa pureza perfeita a torne uma digna Mãe de Deus. Essa conclusão também reconhece em Maria uma pureza excepcional, como são excepcionais a sua vocação e as suas graças, e mostra também uma pureza constante, que vem desde o início e se prolonga por toda a sua existência. Mas permanece a pergunta: será que as primeiras gerações de cristãos reconheciam em Nossa Senhora essa pureza original, a sua Imaculada Conceição? É certo que a doutrina do pecado original ainda não ocupava aquelas primeiras gerações de cristãos. Se São Paulo já desenvolvia essa doutrina, ela não era ainda, entretanto, uma moeda corrente entre os primeiros fiéis. De outro lado, também não há nenhuma indicação que permita concluir pelo contrário. Ou seja, quanto aos apóstolos, como nós dissemos, há indicações de quedas, de imperfeições. Já quanto a Nossa Senhora, não, só há indicações de sua pureza. Há indicações de muitas graças especialíssimas, excepcionais concedidas a ela, como, por exemplo, a sua pureza virginal. Não seria difícil aceitar mais essa graça excepcional. Com o tempo foi-se progredindo de uma consideração, digamos assim, genérica dessa pureza de Nossa Senhora para uma insistência assim mais carinhosa, mais amorosa sobre esse seu privilégio. Em certo momento foi necessário colocar em relevo essa sua virgindade para defender a divindade de seu filho contra os hereges que a atacavam. E daí resultou um esforço maior, um esforço doutrinário maior para mostrá-la como uma criatura totalmente pura. Paralelamente, sob a influência do ascetismo nascente, daquelas pessoas que se distanciavam do mundo, iam viver nos desertos, na solidão para encontrar a Deus, a castidade virginal foi sendo exaltada como símbolo de toda a santidade. E a virgindade milagrosa de Nossa Senhora levou a exaltá-la como a criatura pura por excelência. E daí foram vindo os títulos como a Virgem Pura, a Virgem Santa, a Santíssima Virgem, toda pura, toda imaculada, absolutamente sem mancha, imaculada, etc. E da redenção. Também as lutas para defender a figura de Cristo como novo Adão
foram atraindo os olhares para a nova Eva e seu papel nos mistérios da encarnação e da redenção, evidenciando cada vez mais aquelas suas características excepcionais. Com isso estavam postos todos os elementos para reconhecer em Nossa Senhora a sua pureza original quando essa questão fosse levantada. E essa ocasião se deu quando, em alguma igreja do Oriente, resolveu-se instituir uma festa para celebrar a concepção de Nossa Senhora. A intenção não era dizer que Nossa Senhora, desde a concepção, tinha sido imaculada, tinha sido livre do pecado original. A intenção era celebrar aquele momento, assim como se celebrava a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, assim como se celebrava também o fim da existência terrena de Nossa Senhora, a sua dormição. Porém, não deixava de ser que implicitamente se afirmava que em Nossa Senhora a concepção tinha sido toda pura. Porque se a igreja festeja algo, se a igreja celebra algo, ela não pode celebrar algo que não seja inteiramente puro. Essa festa, então, que surgiu pelo Oriente, se espalhou por todo o Oriente, depois passou para o Ocidente e não encontrou oposição. A partir do século XII, alguns teólogos e estudiosos começaram a levantar dúvidas sobre a Imaculada Conceição, que era então celebrada, ou pelo menos levantaram dúvidas sobre a oportunidade de se celebrar a concepção de Nossa Senhora. Entre eles havia até grandes devotos de Nossa Senhora, mas que diziam: é preciso atribuir a Nossa Senhora todos os privilégios, desde que eles não contradigam a doutrina católica. Eles então não conseguiam ver como se poderia justificar que Nossa Senhora tivesse sido imaculada desde a sua concepção. Para alguns, o defender essa verdade pressuporia também que a concepção de Nossa Senhora em Santana tivesse sido uma concepção virginal, como a concepção de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para outros, proclamar isso, a Imaculada Conceição, suporia excluir Nossa Senhora da redenção, que foi, pela doutrina católica, a redenção foi universal. Nossa Senhora, então, estaria sendo excluída dessa redenção. Ora, esses são pontos. Conceição virginal de Santana, ou que Nossa Senhora não tivesse sido redimida, a tradição nunca declarou isso, nunca exigiu, nunca considerou como pressuposto. Isso gerou, então, debates entre os estudiosos, mas o povo fiel não se embaraçou com isso, continuou cultuando a Nossa Senhora, e essa festa da Imaculada Conceição continuou a se expandir pela Igreja. O caso típico desses estudiosos, até grandes devotos de Nossa Senhora que esbarraram nessa dificuldade, foi o próprio São Tomás de Aquino. Ao tratarmos da maternidade divina, ou mesmo antes, na introdução desses nossos estudos, vimos como ele, em certa ocasião, escreveu ou declarou: a dignidade de Nossa Senhora é, de certo modo, infinita, por ser ela Mãe de Deus. Ora, esse mesmo santo tinha, na sua devoção, era levado a aceitar a Imaculada Conceição, mas quando ele se punha a raciocinar, a tentar encaixar essa verdade no corpo de doutrinas da Santa Igreja, ele recuava, ele não a proclamava. E nesse jogo de vais e vens entre a sua devoção e entre a definição dessa verdade, consta que no fim da vida, já pouco tempo antes de morrer, num escrito dele, em considerações sobre a Ave Maria, ele deixou essa declaração: a Santíssima Virgem foi puríssima quanto à culpa, porque não incorreu nem no pecado original, nem em pecado mortal, nem em pecado venial. Portanto, se vê que no final da vida a sua devoção foi falando mais alto. Os outros teólogos, do outro lado desse espectro, desse debate, defendiam que sim, Nossa Senhora tinha sido redimida, mas de uma maneira muito, muito mais especial do que a nossa, de uma maneira como convinha à própria Mãe de Deus. Seria, portanto, uma redenção mais perfeita do que a nossa. Um dos teólogos que defendeu isso foi o frei franciscano, hoje beato, Duns Scott, num célebre debate na Universidade da Sorbonne, em que ele tinha contra si os dominicanos, que sustentavam a posição de São Tomás de Aquino. Duns Scott saiu vencedor nesse debate com aquela famosa fórmula: Deus podia, lhe convinha, logo ele fez. Ainda vamos analisar melhor essa fórmula. Mas, de qualquer maneira, essa oposição que a Imaculada Conceição sofreu,
até desses teólogos grandes devotos de Nossa Senhora, serviu, no fundo, para fazer brilhar ainda mais essa verdade sobre a Mãe de Deus. Com efeito, algumas universidades passaram a adotar a Imaculada Conceição como ponto de honra. Por exemplo, a Universidade de Coimbra, nos bons tempos, aí, nos séculos passados, para um estudante ingressar na universidade, ele devia assinar como que um voto de defender a Imaculada Conceição. Também ordens religiosas foram instituídas com o propósito de venerar a Imaculada Conceição. Você talvez conheça a Ordem das Concepcionistas, um ramo da espiritualidade franciscana. Há uma famosa aparição de Nossa Senhora, como Nossa Senhora do Bom Sucesso, no Equador, na cidade de Quito, capital, lá pelo século XVII, se não me engano, uma freira espanhola, que tinha ido exatamente, era uma das fundadoras do convento dessa ordem das Concepcionistas no Equador, em Quito. Essa ordem veio também para o Brasil. Se você é de São Paulo, capital, vai se lembrar do famoso Convento da Luz, erigido e orientado pelo nosso santo brasileiro, São Frei Galvão. Lá são as freiras concepcionistas. Elas veneram pela espiritualidade de Santa Beatriz da Silva. Elas veneram especialmente a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Também vários dos concílios ecumênicos passaram a afirmar a Imaculada Conceição de Nossa Senhora ou passaram a tomá-la como pressuposto para a definição de outras verdades, apesar de não defini-la explicitamente. E vários papas chegaram a proibir que se atacasse esse privilégio de Nossa Senhora. E assim, a Imaculada Conceição atingiu o status de o grande privilégio da Santíssima Virgem, como tinha sido a sua virgindade nos primeiros séculos, até a proclamação do dogma da maternidade divina. A Imaculada Conceição assumiu esse lugar, esse posto de como que o grande privilégio de Nossa Senhora, mesmo na consideração dos fiéis, nas suas orações, na sua devoção. E com isso, organicamente, naturalmente, a piedade e a própria teologia foram se debruçando mais sobre o assunto, considerando de modo cada vez mais amoroso. Os estudiosos, os religiosos, se debruçavam então sobre as Sagradas Escrituras, sobre o Antigo Testamento, e iam extraindo as várias alusões que acreditavam se referir a Nossa Senhora nesse seu privilégio. Até com isso, também um frei franciscano fez uma compilação dessas várias alusões e compôs aquilo que existe até hoje, o chamado Pequeno Ofício da Imaculada Conceição, que você talvez reze. Eu tenho a graça de rezá-lo já há mais de 20 anos, porque fiz a minha consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Grignon de Montfort, exatamente no dia 8 de dezembro, que é a festa da Imaculada Conceição. Por isso, confesso aqui que fiz esse propósito de rezar esse pequeno ofício até o fim da vida, e se Nossa Senhora permitir, também no céu junto a ela, se para lá formos com a graça dela. Então, com todos esses ecos do Antigo Testamento, a glória da Imaculada Conceição brilhava ainda mais e se estabelecia na piedade dos fiéis. Com o tempo, as próprias vozes discordantes foram silenciando, até que o Papa Pio IX resolveu elevar o status dessa verdade, colocando no ponto mais sublime, que é a definição formal enquanto dogma. Isso ele fez com a bula Ineffabilis Deus, em 8 de dezembro de 1854. São as seguintes as suas palavras: a doutrina que sustenta que a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda mancha e culpa original no primeiro instante de sua conceição, por uma graça e privilégio especial singular de Deus Todo-Poderoso, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, essa doutrina foi revelada por Deus e deve, consequentemente, ser firme e constantemente admitida por todos os fiéis. Esse triunfo da Imaculada Conceição foi, assim, todo especial. Os dogmas anteriores sobre Nossa Senhora vinham sendo defendidos em função de erros que os negavam. Já a Imaculada Conceição foi afirmado solenemente de forma positiva, diretamente com o efeito de glorificar a Nossa Senhora. Vamos então resumir esquematicamente todo esse caminhar da definição desse privilégio de Nossa Senhora. Num primeiro momento, desde a origem do cristianismo, a Mãe de Jesus se apresenta aos fiéis como uma virgem toda pura durante toda a sua vida. Em seguida, se passa a honrar de modo particular sua pureza no primeiro momento de sua existência. Depois, alguns teólogos estudiosos contestam, baseados em argumentos, como nós chamamos, a priori, que nesse primeiro momento ela também era portadora da mancha original. Eles alegavam isso. Nesse primeiro momento ela também portava a mancha original. Examinando mais atentamente,
descobre-se que não há aí nenhuma mancha, e sim um ponto particularmente brilhante, uma redenção mais especial do que a nossa própria redenção. Todos se dedicam, então, ostensivamente a celebrar a pureza imaculada da Mãe de Jesus. Até que, por fim, a Igreja define a Imaculada Conceição como um dogma de fé. Vemos assim rapidamente resumido, todo esse caminhar da verdade da Imaculada Conceição, desde os seus primórdios, como uma semente lançada pela revelação, pelas Sagradas Escrituras, que foi desabrochando, que foi crescendo, que foi se transformando num arbusto, depois numa árvore frondosa e que dá finalmente os seus mais belos frutos. No próximo vídeo veremos como esse privilégio se harmoniza com todo esse conjunto de grandezas e de privilégios e de funções de Nossa Senhora. Mas antes, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sino das notificações, dê seu like e contribua com seus comentários, objeções, questionamentos para esses nossos estudos de aprofundamento na devoção a Nossa Senhora. Salve Maria!